Pergunte ao doutor. Oferecimento Mova, Medicina da Obesidade, Videocirurgia Avançada. Unicred, surpreenda-se. URC, sua saúde, nossa melhor imagem. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. Mova, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. Em busca dos avanços da medicina, o ser humano foi ao longe. Atrás da verdade e do descobrimento, ele era capaz de ir além mar. Agora, a única viagem que precisa ser feita é pelo corpo humano. Ressonância magnética URC, a precisão dos grandes centros, agora em Criciúma. Diagnóstico por imagem. Cuidar de você é a nossa melhor imagem. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine, então, ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Muito bem, há 25 anos a URC presta atendimento e diagnósticos médicos por imagem para Criciúma e região. Através dos anos, vem incorporando novas tecnologias, procurando sempre a atualização profissional e do corpo de colaboradores. Buscando oferecer a melhor logística de atendimento, somando agilidade e precisão nos diagnósticos. Muito bem, e o programa Pergunte ao Doutor de hoje veio até a URC e conversa hoje com o Dr. Domingos Simon, que dispensa aqui a apresentação. Dr. Domingos, que já é médico radiologista há mais de 30 anos, né? Exerce a profissão há mais de 30 anos. Nós temos também aqui o Rodrigo Pfeiffer, né? Recém-chegado do Albert Einstein, e também o Fábio Caporal, que também integra a equipe URC. Dr. Domingos, vamos falar um pouquinho da história da URC, né? Aliás, são 25 anos. Eu queria que o Dr. Domingos fizesse uma leitura desses 25 anos aí da URC. Certo. Então, a URC em 1990, ela foi fundada, né? E 7 anos atrás, em 1990, nós tínhamos só ultrassom, né? E a partir da fundação da URC, nós fizemos uma abrangência maior para radiologia, para mamografia, né? E depois para tomografia. E o ultrassom sempre foi incrementando e tal, né? E hoje nós estamos assim com uma estrutura, né, que foi ampliando, e essa estrutura ela envolve 3 unidades. 3 unidades. A unidade mãe, vamos dizer assim, a unidade número 1, onde nós estamos hoje, onde temos a radiologia geral contrastada, onde temos mamografias, raio-x de coluna vertebral panorâmico, onde temos a densitometria óssea e a tomografia. Certo. Né? Na unidade 2, que a gente chama de unidade São Lucas, ali, que é onde estão todos os aparelhos de ultrassom, né? E a unidade 3, também na João Sequinel, aqui, próximo, né, dessas outras 2 unidades, que ficam da Antônio de Luca com a João Sequinel. Lá nós temos só a unidade de ressonância. Exclusivamente só ressonância? Só ressonância. Aquele é um prédio que foi feito em função do equipamento que
tinha uma complexidade para a instalação muito grande, e esta complexidade envolveu construir um prédio só para a ressonância, né? Então, a nossa estrutura hoje, temos assim, 70 colaboradores. São 70 colaboradores. O corpo clínico é composto de 12 profissionais, né? E todos radiologistas, doutor Domingos? Todos radiologistas, inclusive uma odontológica. Odontológica. E a URC faz hoje de 8 a 10 mil exames assim, por mês. Né? Esse é o movimento que a gente tem imprimido assim, na cidade e na região. Olha que coisa boa. Bem, doutor Domingos, mas a gente também veio aqui por um motivo muito especial, né? A URC sempre muito preocupada com novas tecnologias, né? Sempre antenada, né? Com as novas tendências em termos de tecnologia. Recentemente aí instalou o tomógrafo Multislice TC128. É isso mesmo, doutor Domingos? Exatamente. Me fale um pouquinho desse equipamento, doutor Domingos. Bom, ao longo dos anos foram feitas muitas pesquisas e tal, e os americanos puxaram assim uma linha científica a respeito das tomografias e forçaram assim os fabricantes a que fizessem máquinas que cada vez utilizassem menos dose de radiação. Então, a maioria dos fabricantes hoje estão fazendo essas máquinas, né, com baixa dose. E nós compramos essa TC Multislice, então 128 da GE, que tem algumas características assim muito interessantes, né? Uma redução de dose fantástica, redução de CO2, né? Redução de energia elétrica, se gasta 60% a menos com a energia elétrica comparando com outras máquinas, né? E para fazer o exame de coração chega a ter até 83% a menos de dose de radiação, né? Então, e para corpo inteiro, a 40% de redução dessa dose de radiação. Então, isso é uma coisa fantástica, né? Nos dias de hoje, tu poder fazer um exame de alta precisão, né? Com uma redução de dose, com menos gasto de energia, né? E menos poluição. O equipamento ecologicamente correto, né? Ecologicamente correto. Então, a URC fez um esforço muito grande e conseguimos, né, instalar essa máquina, que já está funcionando, né, e para satisfação nossa e de toda a região. E eu vejo até, doutor Domingos, pela tua explicação, que isso acaba também, a tecnologia em favor do paciente, né, Rodrigo? Em favor do paciente sempre, né? Sem dúvida, né? O foco é o paciente. É o paciente. Não é mesmo? Precisamos fazer um diagnóstico preciso, né? Um diagnóstico que não tenha tão grande custo, né? O mínimo possível, né? E que possa resolver a situação do paciente, né? E que o médico tenha uma chance de tratar melhor aquele paciente, tendo um diagnóstico bem preciso, né? E bem acurado. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Os meus convidados de hoje é o Dr. Domingos Simon, também o Fábio Caporal e o Rodrigo Pfeiffer. E daqui a pouquinho a gente vai falar então dos exames que estão disponíveis através do tomógrafo Multislice TC128. A gente já volta. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred. Surpreenda-se. No Nova TV de hoje vamos falar como tratar e prevenir o refluxo. O refluxo é uma doença que traz desconforto para 20% da população mundial. Sintomas como queimação, azia e mal-estar são comuns para quem sofre deste mal. A alimentação balanceada, junto com a prática de exercícios físicos, é importante para combater o problema. Para os casos mais graves, recomenda-se a intervenção cirúrgica.
A Clínica Mova oferece o tratamento por videolaparoscopia, um tipo de cirurgia em que o paciente tem uma rápida recuperação e pouca dor no pós-operatório. Além de ser um procedimento menos invasivo, garante aproximadamente 95% de cura. Esse foi mais um Mova TV. Até o próximo programa. Em busca dos avanços da medicina, o ser humano foi ao longe. Atrás da verdade e do descobrimento, ele era capaz de ir além-mar. Agora, a única viagem que precisa ser feita é pelo corpo humano. Ressonância magnética URC, a precisão dos grandes centros, agora em Criciúma. Diagnóstico por imagem. Cuidar de você é a nossa melhor imagem. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. Mova, medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e os meus convidados de hoje, Dr. Domingos Simon, Dr. Fábio Caporal e Dr. Rodrigo Pfeiffer. Dr. Rodrigo Pfeiffer, que recentemente veio do Albert Einstein. A equipe é boa, né, Dr. Domingos? Equipe boa, né? Aliás, o Dr. Fábio Caporal também é do Mãe de Deus de Porto Alegre. Então a equipe está bem, a URC está muito bem assessorada, muito bem servida de profissionais, né? É verdade. Bem, doutor Rodrigo, me diga uma coisa, esse aparelho que é o tomógrafo Multislice TC128, ele é um aparelho rápido. Como é que funciona isso na prática para os exames, por exemplo, de coração? Então é o seguinte, os aparelhos antigos, quando a tomografia começou, só era possível fazer imagens de coisas paradas. Fazia-se imagens de crânio, que um paciente não tem movimento respiratório, então com muito tempo o paciente parado, fazia-se uma imagem de uma aquisição bem devagar. E ao longo do tempo os aparelhos foram gradativamente ganhando velocidade. E hoje a gente consegue fazer imagens congeladas, estáticas, de algo em movimento. E o nosso desafio é fazer a imagem do coração, que é uma estrutura que não é para parar. Não é para parar, é verdade. Então, esse que é o grande incremento desse aparelho para a gente, né? A gente consegue fazer uma imagem rápida, com acoplamento. A gente quando posiciona o paciente no aparelho, coloca os eletrodos para a gente acompanhar o ritmo do coração, né? A gente faz o exame com acoplamento eletrocardiográfico para a gente pegar bem o movimento do coração, conforme o ritmo do coração, adquirir as imagens, né, para as imagens ficarem ótimas para a gente. E a gente consegue fazer imagens fantásticas, né, de todo o coração, mas o nosso enfoque sempre é nos vasos, que são muito pequenos do coração, e é possível fazer isso de maneira muito precisa através da tomografia computadorizada. É esse aparelho que permite a gente fazer esse tipo de imagem. Doutor, me diga uma coisa, são vários exames de ordem cardiológica. E também tem o score de cálcio, né? Como é que funciona, doutor? São basicamente assim, são fundamentalmente 2 exames que a gente faz aqui, né? A rotina demanda 2 exames, né? Um deles é o score de cálcio. O score de cálcio é um exame muito rápido, que o paciente deita assim na máquina, não precisa de contraste, não precisa de nenhum preparo, e a gente consegue informar o cardiologista qual que é o risco desse paciente ter um infarto, por exemplo. A gente consegue fazer um score, uma pontuação. Consegue fazer uma previsão, consegue prever antecipadamente, seria isso? Exatamente, a gente pontua. Quando as placas vão surgindo, calcificações no coração, a gente consegue, para a quantidade de cálcio que se depositou nos vasos do coração. Quanto maior esse número, isso é proporcional ao risco de ter um infarto, por exemplo. Agora, doutor, quando se fala de um exame relativamente rápido, um score de cálcio dura em média quanto tempo?
5 segundos ou 10 segundos. Nossa, muito rápido mesmo. Muito rápido mesmo. É muito rápido. Doutor Fábio, me diga uma coisa, e com relação à parte vascular como um todo, qual é a importância do aparelho? Bom, Aguinaldo, nós temos que ter em mente que a medicina avança cada dia. Então, o tratamento tem mudado e, com isso, os exames diagnósticos têm que melhorar também. Então, assim, com esse aparelho novo, a gente consegue, além da velocidade, uma riqueza de detalhes muito importante. Tá? Então, a gente precisa acompanhar a tecnologia que envolve o tratamento desses pacientes. Então, por exemplo, falando na parte vascular como um todo, a gente vai ter doenças prevalentes na sociedade hoje em dia, que são como o aneurisma, as isquemias, que vão desde da parte cerebral, cardíaca e no corpo inteiro, né? Envolvendo os membros inferiores. Então, toda essa parte a gente consegue avaliar através da tomografia vascular, a angiotomografia, né? Falando uma linguagem mais técnica. Então, assim, por exemplo, paciente com aneurisma, a gente consegue aqui na URC hoje acompanhar desde o diagnóstico, a gente prepara esse paciente para que ele possa ser operado pelo médico assistente, tá? E acompanha o pós-operatório desse paciente. Então, nós conseguimos aqui dar todo o suporte necessário para esse paciente. Ou, por exemplo, para fazer na parte das carótidas. A carótida são os vasos que levam o sangue do coração até o cérebro. Certo. Então, assim, como tem placas, como o Dr. Rodrigo bem falou, na coronária, elas se depositam no corpo todo, inclusive nas carótidas. E essas placas também podem obstruir e fazer a isquemia cerebral, o derrame, que o pessoal mais leigo conhece como derrame, né? Mas então a gente consegue também quantificar o risco desse paciente ter um derrame nos próximos anos através do exame da angiotomografia das carótidas. Tá? Então é muito importante e a gente consegue fazer com esse aparelho uma riqueza de detalhes minuciosa para poder fazer esse diagnóstico. Doutor Domingos, me diga uma coisa, a intenção na aquisição desse tomógrafo é fazer os exames a partir do tórax ou também a parte neurológica? Não, a tomografia faz exames de corpo inteiro. De corpo inteiro. Tem exames que são específicos para a tomografia, tem outros que são específicos para a ressonância. Né? Então, tanto a tomografia como a ressonância, né, e o ultrassom tem limitações. Né? Mas quando tu vai estudar, por exemplo, a parte de pulmão, a tomografia ela é soberana. Certo. Né? A ressonância perde. Quando tu vai estudar a parte cerebral, o neuroeixo, a ressonância é soberana. Ela tem mais informações do que a tomografia. Mas assim, a tomografia faz exames de todas as partes do corpo. Né? Então precisa ter uma indicação, o médico vai ver que tipo de exame precisa para investigar aquela situação daquele paciente. Certo. Né? Porque um paciente pode precisar, às vezes, só de uma radiografia simples, né? E não precisar de exames de alta complexidade. Né? Outros precisam só de um exame de ultrassom, né? E tem aqueles que precisam de exames mais complexos. Então foi pensando nestas coisas, trazer para Criciúma um aparelho que usa baixa dose de radiação, né? Porque muitas pessoas precisam estar fazendo um segmento através da tomografia. E fazendo um segmento, às vezes até mais de um exame no mês, ou vários exames no ano, né? Então, que esse exame seja de baixa dose, né? Para não trazer algum tipo de prejuízo para o paciente. Né? Então, a URC pensou, e trouxemos um físico de Porto Alegre que nos orientou que tipo de máquina e quais os acessórios, quais os softwares, né? Quais as licenças que seriam mais adequadas para a nossa região, né? E acabamos chegando num top, né, que é um tipo de máquina que estaria muito bem em São Paulo, que estaria muito bem em qualquer outro grande centro. Inclusive no Albert Einstein, né? Então, eu e todo o grupo, todo o corpo clínico, nos sentimos muito felizes assim, de poder colocar esse equipamento assim, para as pessoas. Bom, e até conversando aqui nos bastidores, o Dr. Rodrigo estava comentando que o Albert Einstein também, os equipamentos que hoje a URC dispõe,
o Albert Einstein também tem, né, doutor? São parecidos, né? Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Os meus convidados de hoje são o doutor Domingos Simon, também o doutor Fábio Caporal e o doutor Rodrigo Pfeiffer. A gente já volta. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre para depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. MOVA, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. Em busca dos avanços da medicina, o ser humano foi ao longe. Atrás da verdade e do descobrimento, ele era capaz de ir além-mar. Agora a única viagem que precisa ser feita é pelo corpo humano. Ressonância magnética URC, a precisão dos grandes centros agora em Criciúma. Diagnóstico por imagem. Cuidar de você é a nossa melhor imagem. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e os meus convidados de hoje são 3 médicos de peso aqui, né? Dr. Domingos Simon, que já tem aí mais de 30 anos de radiologia, vem fazendo um trabalho excepcional na cidade de Criciúma, juntamente com toda a sua equipe, corpo clínico aí, são pelo menos 12 pessoas, né, Dr. Domingos? 12 profissionais e pessoas assim dos mais renomados, que vêm assim dos mais renomados hospitais, como o Rodrigo, que está vindo aí do Albert Einstein, o Fábio vem do Mãe de Deus de Porto Alegre. Então são 3 convidados aqui de peso hoje aqui na URC. Bem, e no bloco anterior, o Dr. Domingos havia dito que no que diz respeito ao estudo do cérebro, a ressonância ela até faz uma leitura um pouco melhor, digamos assim, né, Dr. Domingos? Mas Fábio, eu te pergunto o seguinte, e a tomografia, de que forma ela também entra nesse quesito? Boa pergunta, Aguinaldo. Assim, ó, na parte vascular, a angiotomografia é bem superior à ressonância. Tá? A gente consegue uma riqueza de detalhes muito maior com a tomografia, porque a gente consegue estudar exatamente o vaso como um todo, desde a parede do vaso, quanto o fluxo de contraste que vai dentro dele durante o exame. Então a gente consegue ter uma riqueza de detalhes maior, consegue diagnosticar aneurismas até de 3 milímetros e consegue quantificar também a isquemia. Por exemplo, alguns casos que o paciente tem uma isquemia cerebral que a gente não consegue detectar nos exames de ressonância, que é uma isquemia muito precoce, muito cedo, que ainda não apareceu nos exames de ressonância, e nem na angiotomografia a gente consegue fazer o estudo da perfusão do cérebro pela tomografia. Eu consigo, pela tomografia, quantificar se aquela área do cérebro está sendo irrigada ou não. Isso vai aparecer no exame, então eu consigo ver que, olha, realmente o paciente tem uma isquemia, nos casos mais duvidosos, né, claro. Então, assim, de uma maneira geral, a angiotomografia é superior à angiorressonância na parte do cérebro. Mas podemos dizer aí, doutor Domingos, que um complementa o outro? Sem dúvida, né? Isso acontece, né? A ressonância tem as limitações, assim como eu tinha falado antes, né? Existem as limitações de todos os métodos, têm limitações, né? E no caso do estudo, então, vascular, né, a tomografia, ela está acima. Doutor Rodrigo, agora quando se fala em colonoscopia virtual, né, isso me repete também a colonoscopia convencional. A colonoscopia virtual, ela substitui a convencional? Na verdade, a colonoscopia convencional continua tendo o papel dela, que é importante nas diversas funções, no que ela se propõe, né?
E a colonoscopia virtual vai ajudar muito em algumas situações especiais. A principal delas é quando não é possível alcançar uma lesão através do colonoscópio. Por exemplo, paciente que tem um tumor bem no final do intestino e o colonoscópio não consegue ultrapassar esse tumor para avaliar o restante do intestino. Então, com a colonoscopia virtual é possível avaliar todo o intestino, né? Ou pacientes muito fragilizados que não toleram o preparo e a sedação para fazer a colonoscopia, por exemplo, né? Em algumas situações em específico, assim, a colonoscopia tem muito a contribuir em relação à colonoscopia convencional. A colonoscopia virtual, ela é uma aquisição tomográfica também, o paciente deita-se no tomógrafo para fazer uma aquisição como se fosse uma tomografia convencional, e depois a gente trabalha as imagens para demonstrá-las como se fosse uma colonoscopia óptica mesmo. A gente consegue ir navegando no intestino como se fosse com uma câmera, indo e voltando. Essa é a colonoscopia virtual. Acho que ela tem muito a contribuir em relação à condução dos pacientes com doenças do intestino. E um exame relativamente rápido também, doutor? Rápido também. Uma aquisição muito curta, também de poucos segundos, que demanda um preparo, demanda cuidado com dieta, tem que ter ar para encher no intestino, então a gente precisa insuflar para que o intestino fique bem distendido e a gente consiga enxergar a superfície do intestino pelo interior, né? Bem, doutor Rodrigo, então para finalizar a nossa entrevista, de que forma este aparelho de tomógrafo ele contribui no que diz respeito ao intestino delgado? Pois não, então a gente é capaz de avaliar o intestino através de uma enterotomografia. O exame é muito fácil de fazer e muito rápido de fazer. Ele se parece muito com uma tomografia de abdômen convencional. O que muda é que a gente dá alguns medicamentos e água, principalmente, para que o intestino fique bem cheio de líquido e a gente consiga avaliar bem. E esse exame é muito interessante para avaliar as condições que comprometem o intestino delgado, doença de Crohn, por exemplo, entre outras doenças inflamatórias intestinais. Olha, tá certo, o nosso tempo está meio que estourado aqui, né, Domingos? Infelizmente, nós teríamos muitos outros assuntos para discutir com relação a esse tomógrafo Multislice TC128. Nossa, é um aparelho fantástico, né, que tem uma gama de exames, executa uma gama de exames, mas nós teríamos que fazer pelo menos mais uns 3 programas para falar desse aparelho. Tem muita coisa, né, doutor Domingos? Bom, hoje eu tive o prazer de falar com 3 feras aqui da URC, doutor Domingos Simon, que, como eu falei lá no início, dispensa a apresentação, né, doutor Domingos, que está aí à frente da URC e já como radiologista há mais de 30 anos, fazendo um excelente trabalho em Criciúma e toda a região. Tenho também o prazer aqui de conversei com o doutor Rodrigo Pfeiffer, né, que veio recentemente do Albert Einstein, e também o doutor Fábio Caporal, que veio do Mãe de Deus em Porto Alegre. 3 feras. Gostaria muito de agradecer, então, muito obrigado, né, por ter aceito o nosso convite, doutor Domingos. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Fábio, muito obrigado mesmo. Nós é que agradecemos, né, a possibilidade de colocar isso para conhecimento, assim, da população e de toda a comunidade, né, que de fato é uma máquina que veio para mudar algumas coisas, né. URC, 25 anos, que venha mais 25, mais 50 e por aí, doutor Domingos. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau! Pergunte ao doutor. Oferecimento Mova, Medicina da Obesidade, Videocirurgia Avançada. Unicred, surpreenda-se. URC, sua saúde, nossa melhor imagem.